Olá, bem-vindos para esse episódio especial sobre a saúde ocular na infância. Eu sou Dayana Garbim, sou jornalista e fundadora da ONG De Olho nos Olhinhos e nesse ano, com muita alegria, a campanha De Olho nos Olhinhos tem o apoio da Johnson & Johnson Vision Care. Por isso a gente está fazendo esse episódio especial sobre os cuidados com os olhinhos das crianças na infância, desde os primeiros meses de vida. Nós estamos aqui nos estúdios da Johnson & Johnson em São Paulo. Eu vou fazer uma audiodescrição aqui do estúdio para que todos possam visualizar como é que é esse nosso estúdio. Nós estamos em um estúdio de podcast com uma mesa grande de madeira, uma televisão com a logo da Johnson & Johnson e também da campanha De Olho nos Olhinhos. Nós estamos com 4 convidados, 4 cadeiras, 4 microfones. Eu, Dayana Garbim, sou uma mulher de 43 anos, tenho 1,70 m, tenho pele clara, cabelos claros, olhos azuis e hoje estou usando um terno cinza. E com muita alegria eu estou recebendo 3 convidados muito especiais, a doutora Cristiane Rolim, de Moura, que é médica oftalmologista e presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a SBOP. Doutora Cristiane, que alegria ter você aqui nesse episódio. Dayana, muito obrigada pelo convite. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de 56 anos, 1,66 m, pele clara, olhos verdes e hoje eu estou usando também um blazer verde. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho da saúde ocular das crianças. A honra é nossa, doutora Cristiane. Estou recebendo também o doutor Carlos Arieta, que é professor titular de oftalmologia da Unicamp. Doutor Carlos, que alegria ter o senhor conosco. Eu fico muito honrado, muito contente de estar participando de uma ação de educação e saúde, que é uma das falhas que a gente tem nesse país. E orientar e educar a população sobre cuidados oculares é muito importante, eu fico muito feliz de estar aqui. Então eu sou um homem de 69 anos, careca, uso óculos e estou com uma blusa azul marinho. Perfeito, doutor Obrigado. Carlos, obrigada. E nós estamos recebendo também o Rafael Peterlini, que é líder da Johnson & Johnson Vision Care no Brasil. Rafael, que alegria ter você conosco para essa conversa. Obrigada. Obrigado a você, Dayana. É uma honra poder apoiar e participar mais uma vez da campanha De Olhos nos Olhinhos. Sou Rafael Peterlini, tenho 1,73 m, pele claras, olhos claros, cabelos castanhos escuros, estou vestindo um blazer azul marinho e uma camisa branca. Gente, muito obrigada, é uma honra ter vocês aqui, porque desde que a gente iniciou a nossa campanha De Olho nos Olhinhos, esse é o 4º ano da campanha, a nossa missão é levar essa educação, essa informação para as pessoas. Assim como eu e meu marido não tínhamos a menor ideia de que precisava levar a nossa filhinha com poucos meses ao oftalmologista, a gente percebe que muitas famílias, muitos pais não têm essa informação. E uma coisa que a gente vem percebendo em todos esses anos é que nós não temos dimensão da importância de cuidar dos olhinhos da criança ainda no primeiro ano de vida. Então, para começar a nossa conversa, doutora Cris, eu queria que a senhora nos explicasse por que é tão importante fazer exames nos olhinhos das crianças pequenas. Bom, primeiro eu queria comentar que a campanha de vocês vem movimentando o nosso mundo oftalmológico, né? As coisas mudaram muito desde que vocês começaram a falar, porque a gente já recebe os pacientes questionando, perguntando, que isso não acontecia até alguns poucos anos atrás. E é fundamental a gente fazer o exame logo no começo da vida da criança, porque muitas afecções elas não são detectadas pelos pais. Pode acontecer num olho só, então a criança vai tendo um desenvolvimento normal e o pai não percebe, ou às vezes pode até acometer os 2 olhos, mas passa despercebido como um sinal natural da infância. E existem muitas doenças congênitas que podem acometer. A formação do olho no feto, ela é super complexa, né? Então a gente tem várias etapas embriológicas, então o olho é uma estrutura muito complexa. E a gente sabe que é muito importante, a visão é o sentido mais importante do ser humano, né? Então, examinar faz com que a gente detecte uma série de doenças congênitas, entre elas o glaucoma, a doença, são muitas doenças, doenças de córnea congênitas, o retinoblastoma, que não é uma doença congênita, mas é um tumor que aparece nos primeiros 5 anos de vida, doenças infecciosas, então são muitas, é muito importante, muitas vezes são assintomáticas, sem falar nos graus, né, nos erros de refração, que ficam às vezes escondidos, porque a criança se vira, ela se desenvolve, mas às vezes aquém do que ela poderia se desenvolver porque o grau não foi corrigido. E tem crianças que já nascem com graus muito altos, então precisam ser verificadas. E às vezes é um olhinho só, então um olho desenvolve e o outro não desenvolve, então é muito importante.
Você sabe, doutor Carlos, que isso era uma coisa que eu não sabia. E parece tão óbvio, né, agora, mas a criança que nasce com miopia, com astigmatismo ou com qualquer dificuldade de visão, ela não sabe que ela não enxerga porque ela não conhece o mundo de outra forma. E eu falei, meu Deus, por que a gente não pensou nisso antes? A criança não tem como comunicar, porque daqui a pouco ela não sabe que ela tem, sei lá, 3, 4 graus de miopia, né? Não, é bem colocado. O ser humano e as crianças se adaptam com o que tem. E como ela não tem comparação, o que ela está enxergando, por mal que seja, não tem como ela perceber, como reclamar ou como se manifestar. Um detalhe que a gente gosta sempre de lembrar, que a Cris falou sobre o desenvolvimento da visão no feto, a criança quando nasce, é uma frase que a gente gosta também sempre de chamar atenção, ela enxerga tão bem quanto fala. Enxerga quase nada, super pouquinho. E ela a visão se desenvolve nos primeiros meses de vida e nos primeiros anos e vai chegar na visão do adulto só aos 6, 8 anos. Mas nos primeiros meses, 2 meses, 3 meses de vida, é muito importante que não tenha problema nenhum para que se desenvolva essa visão. Então, se ela nasceu com algum defeito, por exemplo, um defeito no meio do caminho da visão, na córnea, como a doutora Cris chamou a atenção, a criança que nasce, por exemplo, com a córnea esbranquiçada, existe defeito, existe essa doença, não tem como desenvolver a visão. A criança que nasce com uma opacidade na pupila, na menina do olho, a pupila branca, a luz não passa, não chega no fundo do olho, não estimula a visão. A gente também é bom lembrar que o que enxerga é o cérebro, na parte de trás da cabeça da gente, no lobo occipital, e para que se desenvolva a quantidade de células suficientes para ter uma boa visão, precisa ter imagem nítida. E a imagem não vai ser nítida se não tiver as condições ideais. E não tem como a criança perceber, você tem razão. Uhum. Então, na verdade, uma criança que nasce com uma doença dessas e ela não é diagnosticada logo, ela vai perdendo cada vez mais visão por uma doença que tem tratamento e que poderia ajudá-la a se desenvolver. É muito bom esse detalhe e tocar nesse assunto. A gente chama de olho preguiçoso ou ambliopia. O nome científico é ambliopia. Mas o olho que se desenvolve só por falta de estímulo. O olho pode ser por dentro perfeito, a retina perfeita, o cérebro perfeito, mas se você não oferecer o estímulo luminoso que chega na retina na idade adequada, não desenvolve. E não é uma questão só de... é funcional, mas é falta de quantidade de células mesmo no fundo do olho. E a gente tem poucos meses para desenvolver. Um aspecto interessante é assim, por que as crianças com poucos meses de vida, às vezes o olho não para direito? Mexe um pouquinho, fala, nossa, parece que tem estrabismo, e nem sempre é estrabismo, é a falta de desenvolvimento do reflexo de fixação. A gente olha reto para a pessoa porque a gente está olhando com a parte central da retina que chama mácula, é onde tem mais quantidade de células nervosas próprias para a visão, para a definição da visão. E a gente precisa desenvolver nesses primeiros 2 meses de vida o reflexo de fixação. Se não desenvolver o reflexo de fixação, a criança, além de estrabismo, pode desenvolver o que se chama de nistagmo, que é o olho que fica tremendo. Uhum. O olho não para porque não tem porquê se desenvolver uma visão ótima na mácula. Que interessante, né? Rafael, vocês trabalham uma parte muito importante que é a conscientização, é que as pessoas saibam a importância de procurar o oftalmologista para tratar doenças que muitas vezes nem sabem, né, que tem tratamento. Exatamente. E vocês têm dados impressionantes, né, que no Brasil poucas pessoas procuram o oftalmologista. A gente procura dermatologista, a gente faz plástica, a gente pinta o cabelo, a gente faz de tudo. Agora, cuidar dos olhos é uma coisa que a gente ainda faz pouco, né? Me conta um pouco do que vocês descobriram. Não, muito bem colocado, Daiana. Nas pesquisas que a gente faz, né, a gente adora pesquisas, né? Somos movidos por pesquisas e estudos, né? Como a indústria deve ser. E a gente descobriu que menos de 50% das pessoas vão no oftalmologista todos os anos, né? Ou seja, elas não têm conhecimento. E em contrapartida, quando você pergunta qual é o sentido mais importante para as pessoas, 84% falam visão. Ou seja, 84% das pessoas têm medo de perder a visão, porém não fazem nada para isso, né? Não vão atrás, não vão pesquisar, não vão trabalhar e entender o que está acontecendo na visão. E a gente fala do olho, não é muito importante na visão,
Mas o olho, ele é mais importante. Um exame visual, ele pode trazer mais de 270 comorbidades médicas. Ou seja, desde diabetes, AVC, uma série de problemas da saúde pode ser medido no exame visual. Então, não só os erros... o oftalmologista pode nos trazer outros diagnósticos que não um problema no olho. Olha que interessante. Muitos, né? A gente mesmo ficou surpreendido, né? Quando a gente vê esses números, fala assim, gente, mais de 250 comorbidades podem ser diagnosticadas por um exame visual. No consultório eu sempre brinco com os pacientes que a gente deixa os cardiologistas com inveja, porque a gente tem um acesso ao fundo de olho e a gente enxerga os vasos ao vivo. A gente vê os vasos pulsando. Então, coisas que os cardiologistas têm que fazer, cateterismos, imagens, angiotomo, a gente tem um acesso direto. Então, é comum a gente receber um paciente no consultório e falar, os seus vasos estão um pouquinho estreitados, procure um cardiologista que você pode ter hipertensão arterial. Nossa, que interessante. Os adultos, né? Os adultos. Sim. E dos exames visuais, né? 2 bilhões no mundo a gente estima que são pessoas que têm alguma deficiência visual. Desses 2 bilhões, 1 bilhão poderia ter sido evitado caso a pessoa tivesse sido feito os exames de rotina, tivesse feito o tratamento na forma correta. Sim. Ou seja, então, existe uma negligência mundial. Negligência, essa palavra que eu ia trazer. Então, nós temos pessoas que estão ficando cegas e com baixa visão de coisas perfeitamente tratáveis, de coisas que têm tratamento. Com certeza há muita falta de informação e de educação e oportunidade. Sim. Porque mesmo que a pessoa perceba algum problema, em países como o nosso, onde o acesso à saúde não é fácil, as pessoas perdem tempo. E às vezes vão nos procurar o oftalmologista ou conseguir um tratamento numa fase muito avançada, por exemplo, alguém que tem a glaucoma, que é a pressão do olho aumentada. Às vezes ela vai procurar quando já está na fase final, que ela começa a perceber que tem alguma coisa, porque como o glaucoma tem outras doenças silenciosas. Glaucoma não dá nenhum sintoma. Não dói no olho, não fica vermelho, não lacrimeja, não acontece nada. E porque o aumento da pressão se instala devagarinho. E o olho vai se adaptando. Então você não sente. E quando você vai perceber, é porque você perdeu a visão lateral. E está quase perdendo a visão central, porque a perda no glaucoma é primeiro na visão periférica. Então a pessoa não percebe. E às vezes vai perceber que está com problema quando começa a trombar com o outro, esbarra na parede. Então é um exemplo do porquê procurar. Mas existe, entre outras coisas, uma outra doença mais comum ainda, que é a catarata. E a gente costuma dizer... Só não vai ter catarata quem não durar o suficiente. Todo mundo vai ter catarata, porque é uma doença degenerativa e multifatorial. É mais ou menos como falar assim, eu não vou ter artrose. Falar, vai durar um pouquinho, como você vai ver. Não vou ter aterosclerose. Vai ter sim. Então é uma doença do envelhecimento? Do envelhecimento e natural. Assim? Só que as pessoas também se adaptam com a visão perdendo devagarinho. Então, às vezes a pessoa... tem um trauma, cai na rua, cai em casa, é causa de fratura do idoso a falta de visão, porque também não dói. E é uma doença quase 100% tratável, independente do estado que está. Então a pessoa já pode estar com uma deficiência visual muito importante, perdeu 90% da visão e opera a catarata e fica ótimo. É uma cirurgia muito sofisticada, mas para a pessoa é muito tranquila, para o paciente. Para o médico é uma coisa de tecnologia bem bacana, mas é que precisa procurar. E ainda no nosso país tem muita gente deficiente visual por falta de cirurgia de catarata. Por falta de acesso. Falta de acesso. E de informação. Sim. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os olhinhos das crianças. Doutora Cris, a gente explicou algumas doenças que a criança já pode nascer com. Tem uma questão que eu vim estudando nesses anos da campanha, que são as retinopatias da prematuridade, né? Também é um fato que quem teve um bebezinho prematuro precisa ficar mais atento ainda, né? A retinopatia da prematuridade é uma das causas mais importantes de cegueira nos países em desenvolvimento. É bem interessante se a gente estuda, porque não existia no passado, porque os berçários não eram eficientes para tratar as crianças mais novas. Então, os berçários melhoraram e as crianças começaram a ficar cegas, porque aí a retinopatia começou a ficar mais evidente. Então, é muito importante que todo berçário tenha uma estrutura para receber um oftalmologista para fazer uma avaliação das crianças com menos de 35 semanas e 1,5 kg.
porque, de fato, a retinopatia pode ser muito grave. Ela Mas também o é que tratável. acontece? A retina do bebê, ela é imatura, né? Então, começa a se formar, quando ele nasce, e especialmente se a criança recebe muito oxigênio, começa a formar uma proliferação vascular, até um pouco parecida com a tal da retinopatia diabética. Na verdade, existe uma proliferação de vasos que precisam ser tratados para que eles não levem a um descolamento de retina. Então, se a criança é detectada logo no começo, a gente faz um laser e estanca o processo. Agora, se deixar evoluir, acontece o descolamento de retina, que na criança é muito difícil de ser tratado. Sim. Então, é uma doença bem evitável e depende muito da estrutura do berçário e, na rede pública, das políticas de saúde para que ela consiga o tratamento. Então, de novo, é a questão de informação e de informação até dos berçários, de quem está trabalhando, do acesso a hospitais. É complexo, né, o sistema de saúde. Eu né? acho que tem que ficar bem claro que criança que vai para a oxigenoterapia, que é prematura e precisa ficar algum tempo na oxigenoterapia, não pode sair do berçário sem um oftalmologista pediátrico examinar. Perfeito. E ele é preparado para descobrir esse problema e tratar. E é um tratamento, vamos dizer assim, tranquilo, perto da consequência que pode acontecer. Sim. Então, infelizmente, ainda tem alguns berçários do país que não têm essa estrutura e que a gente acha que é necessário enfatizar e chamar a atenção das autoridades e dos diretores desses berçários, porque o que a gente tem é oftalmologista pediátrico suficiente para detectar e capaz de fazer esse tratamento. Eu queria voltar, doutor Carlos, num ponto que o senhor citou, mas a gente não aprofundou, que é a catarata congênita. A gente pensa que a catarata só vai dar mais tarde, mas às vezes a criança pequena também pode ter catarata. É verdade, existe tanto a catarata congênita, ou seja, a criança nasce já com ela, ou o que a gente chama de catarata infantil, que se desenvolve nos primeiros anos de vida. A catarata congênita é mais preocupante, uma vez que a opacidade não deixa a luz chegar no fundo do olho, não estimula a mácula, não desenvolve visão. A criança pode ter uma deficiência visual grave para sempre, se não for tratada, se ela nasceu com essa catarata, até os 2 meses de vida precisa ser operada. Nossa, tem que ser rápido. Então é muito rápido. Um detalhe que chama atenção assim, às vezes a criança nasceu, foi levada com 1 ano para o oftalmologista e chega lá com aquele movimento que eu chamei a atenção, que chama nistagmo. Quer dizer que ela não desenvolveu a mácula, não desenvolveu a visão central. Não vai nunca mais chegar a uma visão ótima. Poxa. Só que uma criança que você operou e tratou até os 2 meses de vida, chega a 100% de visão. É uma maravilha. Mas precisa ser detectado. E a detecção é com esse tipo de assunto que a gente gosta de chamar atenção, que talvez a doutora Cris possa falar um pouquinho melhor, sobre o teste do olhinho. Sim, eu gostaria muito de entrar nesse assunto. Doutora Cris, quando a gente começou a trabalhar, né, com essa conscientização, as pessoas escreviam para a gente, mas tem que ter lei, o teste do olhinho tem que ser obrigatório. E a gente descobriu que existe a lei, que todo mundo teria o direito de fazer o teste do olhinho. Infelizmente, nem sempre acontece. Então, conta pra gente, doutora Cris, nasceu, os pais têm o direito de exigir que essa criança seja examinada, né? Sim, os pais têm o direito. Na verdade, ele chama-se teste do reflexo vermelho e o Ministério da Saúde ele recomenda que ele seja feito em 100% das crianças. Existem projetos de lei tramitando para que ele seja obrigatório no país todo. Ainda não é. Ele é recomendado, mas não é lei. Em alguns estados ele já é lei. Então, nenhuma criança sai da maternidade sem ter feito o teste do reflexo vermelho em São Paulo, por exemplo. Mas tem lugares do país que ainda, apesar da recomendação, como não é obrigatório, não é feito. Então, é importante que os pais saibam para eles mesmos checarem se foi feito, porque ele sai da maternidade com uma documentação escrita, fez o teste do reflexo vermelho, né? Positivo, negativo, né? Positivo ou ausente, o reflexo. Então, é muito... E o que esse teste mostra para a gente? Então, esse teste, eu gosto de lembrar também o seguinte, quando você tira a fotografia, e a gente tirava com máquina fotográfica, eu sou do tempo de máquina fotográfica, com flash, as pessoas às vezes tinham um reflexo vermelho, ficava vermelhinho, e você fala, que chato, ficou vermelho a fotografia. É isso que a gente quer enxergar quando tá examinando um bebê. Então, no exame de 24 horas de um bebê,
que é obrigado o pediatra a fazer em 100% das crianças, hoje em dia se incorporou esse teste do reflexo vermelho com o oftalmoscópio, que é um aparelho simples de a pilha, e os médicos dominam o uso desse aparelho, e o que ele deve procurar é se o reflexo está limpo. Se tiver limpo, vermelhinho, igual nos dois, não tem nada. Se tiver dúvida, ou um dos olhos, ou os dois olhos, o reflexo vermelho não aparece, deve ser encaminhado imediatamente para o oftalmologista. E interessante a Cris lembrar que no estado de São Paulo virou lei, e outros estados também. Mas é mais do que lei, na verdade precisa pegar, porque a lei às vezes não funciona, né? E campanhas desse tipo são interessantes para estimular os pais a cobrarem do berçário. Falar, escuta, fez, porque quando no exame de 24 horas, o pediatra faz um monte de pequenos exames. Inclusive ver a articulação, se está fora do lugar, se nasceu tudo certo no lugar. E hoje em dia também faz esse exame. Uma vez feito e está de acordo, o pediatra vai seguir essa criança no que a gente chama de puericultura, nos primeiros meses, primeiros anos de vida, fazer um exame geral a cada tanto tempo. Também ele é capaz de ver. Mas se deu dúvida ou o exame deu alguma alteração, precisa ser mandado para o oftalmologista. Pode ser catarata congênita, pode ser a retinopatia a persistência da opacidade do humor vítreo, persistência de membrana do vítreo primário, ou alteração ou glaucoma, ou retinoblastoma. Ou retinoblastoma. Então, tudo deu dúvida, tem que ser encaminhado para o oftalmologista. E um aspecto que eu queria lembrar que quando nas campanhas de catarata infantil, de catarata congênita, se desenvolveu aqui no estado de São Paulo um programa que chama Hospital Sentinela. Então, tem alguns hospitais, e são os hospitais universitários grandes que a gente tem, como Botucatu, como Campinas, como São Paulo, como Escola Paulista, como Ribeirão Preto. As unidades básicas e os berçários sabem que podem encaminhar. Detectou, achou defeito, é atendido com prioridade, não tem espera. Então, é uma coisa que funciona bem. E esses hospitais são capazes de operar essas crianças. Não é todo médico oftalmologista que opera bebezinho. Mas nesses hospitais como tem a doutora Cris, que cuida bastante de glaucoma, entende bem disso. A catarata da infância é mais complexa no sentido de reabilitação do que a do idoso, né? Eu acho que isso é bem importante a gente falar, porque a gente comentou que a catarata do idoso é uma cirurgia que para o paciente é bem tranquila e restaura a visão, de fato, que era pouco tempo antes dele ter catarata. Mas na criança, como ela está nesse processo de desenvolvimento, a gente tem que habilitar a criança. Então, a gente precisa dar o grau da lente intraocular. A catarata é uma opacificação da lente do olho, da lente intraocular. Então, a gente tem que dar esse grau para a criança poder enxergar e desenvolver a visão. Então, é um tratamento bem mais complexo do que quando a gente pensa na catarata do idoso. Sim. E tem tempo, né? Tem urgência, o que é muito diferente do idoso também. O idoso precisa ser tratado, porque tem toda essa associação com a degeneração até cognitiva, mas a criança tem pressa, porque se a gente não usa esse período crítico de desenvolvimento neurocognitivo, a gente perde a janela de oportunidade. Então, é bem importante. Esse referenciamento para as doenças da infância são fundamentais, né? A gente achar o caminho, achar o acesso para ser cuidado rápido é muito importante. Rafael, por isso que é tão importante as campanhas de educação, as campanhas de conscientização. É um trabalho que a gente precisa fazer sistematicamente todos os anos. Vocês também fazem muitas campanhas. Me conta um pouquinho desse trabalho de educação. Exato, Daiana, é fundamental. Né? E a educação é contínua, né? Não adianta ser um ano só, tem que ser vários anos. Né? O De Olhos nos Olhinhos está aí, é um exemplo disso, o poder e o grau de amplitude que vocês vêm adquirindo ano após ano. E a Johnson & Johnson é muito forte em parceria com as principais sociedades médicas. Então a gente tem uma parceria muito forte com o CBO, com o Soblack, onde é que a gente quer divulgar o cuidado com a visão. Né? Esse ano a gente veio com a campanha Vision Made Possible é o nome em inglês dela, mas assim, o que a gente quer? Chamar a atenção para o cuidado com a visão. Então, onde é que a gente traz esses dados estatísticos, onde é que a gente fala da importância da visão, o cuidado que a gente tem que ter com ela e a falta de exames que a gente faz. Então, a gente fez uma campanha colada nas de vocês, a gente foi planejado por isso, até junto com o CBO mesmo, a gente recomendou, então em agosto e setembro a gente falou muito de Vision Made Possible, em várias mídias, atingimos mais de 20 milhões de visualizações, né, de impactos dessa campanha, para quê? Para trazer isso para a população. Essa campanha começou esse ano, mas ela não é só desse ano, ela é uma campanha perene que a gente quer manter e cada vez mais falar sobre conscientizar, educar e levar as pessoas ao oftalmologista.
O oftalmologista é o responsável pelo cuidado da visão, é ele que tem o conhecimento, o know-how e a forma para fazer os diagnósticos. Então é importante que todo mundo vá no seu oftalmologista. E você veja, né? Se a gente está falando aqui que as pessoas, se elas tiverem acesso à informação de que ela pode pedir para o pediatra que faça o teste do reflexo vermelho no primeiro ano da criança, pelo menos 3 vezes é o preconizado, né? E o que eu aprendi é que está na carteirinha da criança. Carteirinha de vacinação. A carteirinha de vacinação tem essa indicação, mas eu não sabia. Eu nunca tive acesso a essa informação. Vou ser sincero, vou te falar, eu também não sabia quando a gente conversou da campanha. Eu sou pai de 2 filhos também, né, parecidos com a idade dos seus, da sua menina. E a gente não sabia. E eu trabalho na indústria, gente. Né, aqui até se vai se bobear, posso pedir até um corte aqui dessa parte aqui para não me denunciar. Mas eu trabalho com saúde visual e eu não estava olhando para meus filhos dentro de casa. Como é que fala? Então, que em casa de ferreiro, espeto de pau. pau, né? Exatamente. E é muito curioso, por isso que a gente tem que lembrar, a gente tem que usar esses espaços para levar essa informação para as pessoas, porque é muito fácil a gente esquecer da saúde dos olhos das crianças. Sim. Porque eu lembro, quando a minha bebezinha nasceu, você, ali mãe de primeira viagem, você tem tanta coisa para se preocupar. Nossa. Eu lembro que todos os dias da minha vida eu passei pomadinha para ela não ficar assada. E eu nunca me atentei para olhar o olhinho. E tinha um câncer crescendo ali, eu não sabia. Então, por isso que eu quero agradecer demais a vocês por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre isso, pelo apoio à nossa campanha, porque a gente não quer que nenhuma família passe pelo que a gente passou, de não saber, de não ter essa informação. Então, como os doutores explicaram, nasceu, nas primeiras 24 horas, exija o teste do reflexo vermelho. Ao longo do primeiro ano da criança, exija que o pediatra faça novamente o teste. É uma coisa que, assim, se a gente não tiver essa informação, a gente não vai saber pedir para o médico. Sim. E muitas vezes o médico também tem tanta coisa para olhar que acaba passando. Exato. Então, acho que esse reforço é muito importante. E eu acho que vai um pouco, claro, e é importantíssimo fazer isso, mas é importante também ver os erros afracionais. Claro. Porque como a doutora Cristiane trouxe, a criança vai se adaptando. Então, às vezes, ela não enxerga de um lado, ela pode desenvolver um atraso na escola, ela pode ter dificuldades em práticas esportivas. Por quê? Porque ela tem uma deficiência visual, ela tem um grau de refração que a gente não foi visto. Sim. Né? Então, é o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, até a criança ter conscientização que quando chegar com 16 anos, fazendo todos os anos oftalmologista, ela vai saber, ela vai ser um adulto consciente que vai ter que ir todos os anos no oftalmologista. Né? Você sabe, Rafael, que é muito importante isso que você trouxe, porque a gente começou a receber muitas mensagens de mães que por causa da campanha levaram a criança a primeira vez ao oftalmo e as crianças estavam com diagnósticos errados. De autismo, de déficit de atenção. Tinha criança indo no psiquiatra tomando remédio. E aí uma mãe me falou, ele tinha 6 graus de miopia e a gente nunca soube. A criança com 8 anos sendo medicada. Claro que não rendia na escola, claro que não prestava atenção. Gente, eu tenho 1 grau de miopia e eu não consigo ler ali, ó. Imagina com 8 graus, quanto que essa criança perdeu de desenvolvimento esses anos todos. Por simples falta de desenvolvimento cognitivo, né? Tem um trabalho muito bacana, acho que a gente até comentou em algum momento, é um trabalho feito pela IAPB, que é um braço da Organização Mundial de Saúde. Eles fizeram uma modelagem para avaliar o impacto econômico da falta de correção de grau na população. E é super interessante, assim, como impacta, a criança não rende, ela vai ser um profissional que não se insere, então é um impacto econômico na nação. Então, as nações mais pobres são mais desprivilegiadas. Então, a gente tem que começar a partir daí, né? Porque... E tem um ponto importante que eu não sabia, que é a autoestima dessa criança. Uma mãe me contou que quando deram os óculos para o menino disse assim, meu Deus, então eu não sou mais burro? Nossa. Imagina quanto essa criança sofreu por uma coisa tão fácil de resolver quanto uma miopia, um erro de refração, como a gente chama. Né? É bem claro que o desempenho escolar, com a falta da correção do grau necessário, é bem aquém dos outros. E esse é chamado mesmo de burrinho, de não sei o que, de atrasado, que não gosta de estudar. E realmente, se ele tem uma deficiência visual, não vai gostar de ler mesmo. Vai ser difícil. Não consegue, dá dor de cabeça, não consegue. Então, e um dado interessante sobre o desenvolvimento neuromotor na criança, uma criança cega ou com deficiência visual importante,
pode ser entendida como um retardo do desenvolvimento neuromotor. Uma criança com 2 anos que não enxerga nada, se não for estimulada adequadamente, ela fica como uma criança com retardo. E ela pode ter todas as outras qualidades de desenvolvimento neuromotor de uma criança que enxerga se for estimulada. Sim. É só para chamar a atenção de como a visão importa em desenvolver. Você não senta no tempo adequado, você não anda no tempo adequado se você não enxergar. E vai tudo atrasando. Sim. Então é uma criança molinha que não sai do lugar e só por causa da visão. Então também eu queria lembrar só que uma vez que algumas situações em que não há o que fazer, deve ser estimulada essa criança ao lado neuromotor. Porque ela vai se desenvolver como outra criança normal. Sim. Se for estimulada, mas se não for estimulada, não. E realmente no escolar é muito importante. Por isso que a gente gosta de chamar a atenção que o professor tem um papel fundamental na orientação e na busca de problemas visuais. Então, a criança que chega, hoje em dia, a gente, uns anos atrás, entrava no primeiro ano, né, com 7, 8 anos. Hoje em dia chega cedo, com 4, com 5. E as escolas que têm uma preocupação maior ou que têm um nível de informação melhor, obrigam a criança a fazer um exame oftalmológico. Que a gente acha que se não tem nada, que é uma outra discussão que se faz, quando que eu tenho que levar? Entre 3 e 4 anos, se eu não tenho nada, eu tenho que levar. Sim. Sim. Depois, com 6 anos, que é numa idade começa a aprender muito a ler e escrever, precisa levar de novo. E aqueles que passaram bem podem depois pular um tempo. Aqueles que já no início de 6, 7 anos apresentam certo grau que precisa de correção com óculos ou lente de contato, tem que acompanhar até parar o desenvolvimento. E isso estabiliza geralmente depois de 20 e poucos anos o grau, né? Agora, o que não pode acontecer é um bebê ficar um ano inteiro no primeiro ano de vida sem ser examinado, sem um exame de reflexo vermelho. Isso não pode acontecer. A gente não pode mais permitir que isso aconteça no nosso país, porque nós temos a informação, os pediatras estão qualificados para fazer, os médicos, então isso também é uma coisa da gente ter essa informação e exigir. Doutores, eu queria entrar agora no retinoblastoma, né? Para quem acompanha a gente, a campanha de Olho nos Olhinhos surgiu depois que a nossa filha Lua foi diagnosticada com retinoblastoma aos 11 meses e a gente nunca tinha ouvido um podcast como esse, a gente nunca tinha ouvido ninguém falar que tinha que levar o bebê ao oftalmologista e, de fato, a gente não viu, a gente não percebeu. Doutora Cris, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os sinais que os pais precisam ficar atentos de que pode estar acontecendo ali um câncer no olho dessa criança. Quais são os sinais do retinoblastoma? Vamos explicar. Bom, só vou fazer a propaganda da SBOP e antes comentar que a gente fez uma publicação bem recente com a frequência de exame, então o teste do reflexo é indispensável, isso é feito na maternidade depois pelo pediatra, mas a gente recomenda que os pais levem a criança ao oftalmologista no primeiro ano de vida, preferencialmente aos 6 meses, e depois retornem por volta dos 3 anos, e depois se houver alguma coisa que seja anual. Dentro das possibilidades, claro, do país e dos pais, né? Então, a gente tenta, nesses momentos, triar para as patologias, inclusive para o retinoblastoma, né? Que pode acontecer até os 5 anos de vida. Mas, se a criança não foi levada e não foi visto nada disso, mas em algum momento ela apresentar alguns dos seguintes sinais, aí tem que levar para o oftalmologista num caráter de semi-urgência. Não é uma urgência, mas tem que levar. Então, assim, o pessoal fala, desviou o olho, está desviando o olhinho, é normal, criança desvia. Isso não é verdade. Estrabismo não é uma coisa normal. A criança demora para fixar, como a doutora Arieta falou, porque ela demora para maturar a mácula, mas a partir dos 2 meses ela já começa um processo de fixação. Com 3 meses ela segue o objeto, com 6 meses ela pega o objeto e tenta colocar na boca. Tudo isso é visual. Então, a gente está colocando aqui no telão os 2 principais sintomas, o estrabismo, que é o olhinho torto, como a gente fala popularmente, que é o que você está explicando. Isso, Então, a criança começou a desviar o olho, né? Até não desviava, começou a desviar, isso não é normal, de nenhuma idade, né? Então, precisa levar olhinho desviado. E uma outra coisa é a pupila branca, né? Se você vê alguma coisa diferente no reflexo, né? Por que o reflexo é vermelho? Porque a gente tem um fundo de sangue no olho, né? Tem vasos. São esses vasos que eu falei. Então, quando a luz bate, ela deflete o reflexo vermelho.
Se volta um reflexo de cor diferente, Volta amarelado, branco, assim. branco, isso não é normal. Então, precisa levar em caráter de urgência, né? E precisa procurar, e esses são os mais importantes. Movimentos também indefinidos, que não é exatamente um estrabismo, mas é um movimento como se fosse batendo um pêndulo, também não é uma coisa normal, né? Esses são aumento do globo ocular, pode ser um sintoma, né? Um aumento da pressão secundário, o retinoblastoma, né? O glaucoma na infância, ele pode ser primário, mas ele pode ser secundário, um tumor. Então, o olho cresce. Não é normal um olho crescer, né? Um olho mudar de tamanho em relação ao outro ainda mais. Então, são sinais bem importantes que a gente precisa correr. Doutora Cris, agora para mim parece tão claro, né, que um reflexo branco como esse não é normal, mas quando a gente não tinha essa informação, eu olhava o olho da minha filha e eu não enxergava esse reflexo branco. O que acontece, né? Tem alguma coisa que cresce dentro do olho? Explica para a gente como que esse tumor acontece no olhinho. Todos os processos tumorais são crescimentos celulares, né? São acúmulos de células, né? São massas celulares. E no retinoblastoma, essa massa celular é composta por células da retina. Por uma alteração genética, a gente começa a ter uma proliferação anormal. As células começam a se multiplicar e formam esse tumor. E esse tumor ele fica dentro do olho até certa fase e depois ele pode sair do olho e metastatizar e levar inclusive ao óbito, né? Por isso que é importante, mais do que pensando na saúde ocular, pensando na saúde da criança, a gente tem urgência no tratamento. Então, ele é um tumor maligno, ele é um câncer, e assim como a gente sabe de outros cânceres, né, em crianças e adultos, o diagnóstico precoce ele é determinante para o sucesso do tratamento, para evitar, como você explicou, que ele saia do olho e aí dá metástase, que é quando o câncer se espalha. No retinoblastoma isso também pode acontecer. Sim, o retinoblastoma pode se espalhar pelo corpo e levar ao óbito. O tratamento é feito como o tratamento de outros cânceres, faz-se quimioterapia. Hoje em dia houve uma melhora muito grande, que é com a quimioterapia intraarterial, né? Então trata-se o câncer ainda quando ele está dentro do olho, a gente consegue debelar a proliferação celular. Quando a gente começou na oftalmologia isso não existia, o diagnóstico era feito e era feita a enucleação instantânea, né, para tentar evitar que houvesse a proliferação para o corpo, e ainda tinha uma taxa de óbito bastante grande, né? Felizmente as coisas melhoraram muito e depende muito de prevenção, né, de detecção precoce e de tratamento precoce. Então por isso que a gente tem que ficar batendo na mesma tecla, que é uma informação realmente relevante. A gente estava fazendo o levantamento dos dados agora para a campanha de Olho nos Olhinhos desse ano, e a gente ainda tem centros de referência como o GRAAC, pelo menos 15% dos casos ainda chegam extraoculares. Então, quando a gente fala em extraocular, é um câncer que já saiu do olho, muitas vezes o olho está completamente comprometido. Então, a gente está falando ainda de diagnóstico muito tardio no nosso país. Então, a gente precisa ainda melhorar essa questão do diagnóstico precoce. Daiane, eu acho que de novo, a gente tem que bater na tecla da educação em saúde, e esse tipo de campanha é muito, muito bem-vinda, porque esclarece, e a doutora Cris chamou a atenção que realmente hoje em dia aparece muita mãe perguntando, não tem nada no fundo do olho, e antes não falava nada, só levava de repente, alguém mandou. Tá, mas hoje em dia já chegam cobrando. Mas essa é uma realidade mundial, viu? Porque, infelizmente, ainda não é só... não seria só o ideal a detecção com esse tipo de exame. Talvez no futuro tenha algum marcador, que tipo exame de sangue, alguma coisa do tipo, que consiga falar assim, esse aqui tem chance de ter. Então, no mundo inteiro ainda, no mundo desenvolvido, se discute como que eu faço para detectar esse tipo de doença sem a gravidade que às vezes chega. Mas ainda num lugar, como chamou a atenção o GRAAC, que todo mundo conhece, que todo mundo pode mandar, e ainda chega a 15% fora do olho, é muita coisa. Infelizmente, é muito grave. Eu queria falar um pouquinho mais agora sobre o que a gente chama de erros de refração, que é a necessidade da criança corrigir com o uso de óculos. Eu queria que a gente explicasse um pouquinho. Em geral, eu
tenho miopia, então eu tenho dificuldade de enxergar de longe. Por exemplo, eu não estou usando meus óculos agora porque o meu papel está aqui pertinho. Mas para dirigir, para ler uma legenda, eu preciso usar os meus óculos. Então, miopia é a dificuldade para ver de longe. A criança, doutor, pode ter miopia, mas também pode ter hipermetropia, que é de perto. Explica para gente. Então, é interessante porque as crianças nascem pequenas e têm o olho pequeno e o olho menor é hipermétrope, ou seja, toda criança quando nasce é hipermétrope. E há uma tendência do desenvolvimento do olho normal de hemetropização ou zerar com o passar do tempo. E a gente sabe que nos primeiros 2 anos de vida o globo ocular cresce bastante, como o corpo da criança cresce bastante também. E de tal maneira que entre 4, 6, 7, 8 anos, algumas crianças passam do que seria do olho normal e o olho cresce muito e fica míope. Aqueles que têm o olho pequeno e não acontece esse crescimento normal, continuam hipermétropes e a depender do grau da hipermetropia, o olho não corrige. Porque o olho tem um mecanismo que é no cristalino, que o cristalino pode dar um foco, como se fosse um foco automático das câmeras que a gente usa. Para a hipermetropia isso existe, para a miopia não existe. Então, hipermetropia maior do que certo grau, geralmente 3, 4, a criança começa a ter sintoma. Que sintoma que é? Cansaço, dor de cabeça, quando vai brincar com alguma coisa de perto, criança que está com 5, 6 anos para começar a desenhar, para começar a aprender a ler, tem dificuldade e tem um desempenho pior do que um outro que enxerga bem. Então, a hipermetropia acima de um determinado grau é ruim para longe e para perto. É para tudo. Então, e às vezes ela está associada com o estrabismo. E tem muita criança que tem o estrabismo ou o olho torto que o simples usar correção óptica com óculos ou lente de contato resolve o assunto. Não precisa de operar, não precisa de nada. É bárbaro esse resultado. O outro problema de grau de vício de refração que a gente tem é o astigmatismo. No astigmatismo, a gente tem uma visão borrada, tanto de perto quanto de longe, porque a gente tem uma lente na frente do olho, como se fosse o vidro do relógio, uma lente bem forte, que vale mais ou menos 43 graus. Então, é uma lente poderosa. E essa lente pode ter uma curvatura no sentido vertical, diferente do horizontal. Então, a imagem pode chegar no fundo do olho e não ser nem míope nem hipermétrope, e no outro sentido pode ser míope ou hipermétrope. Então, dá uma confusão, a imagem não fica nítida. Então, tem um borramento de imagem, tanto de perto quanto de longe. E dá muito sintoma no sentido de dor de cabeça, de mal-estar, e às vezes enxerga razoável, chega a 80%, por exemplo, mas tem muito mal-estar. E você corrigindo o astigmatismo, a criança enxerga bem, a pessoa enxerga bem, o adulto também tem astigmatismo. E qual é a idade que uma criança pode usar? O que a gente recomenda no consultório é que os pais nos informem quando eles acham que a criança tem autonomia para poder cuidar da lente de contato, né? Em alguns casos os pais colocam, mas a criança tem a habilidade de tirar se for necessário, mas a minha conversa no consultório normalmente é essa. Os pais, o que você acha? Seu filho tem habilidade, dá para ele manusear, ele tem cuidado de higiene para, se por acaso a lente cair, ele abrir outra e colocar, né? Então, acho que tudo isso tem que ser bem orientado. Geralmente, a partir dos 8 a 10 anos, as crianças começam a ganhar essa autonomia. 12 anos, inclusive para estilar colírios de tratamento, a gente sugere que a partir dos 12 as crianças já tenham uma habilidade motora e cognitiva para se comprometer com esse cuidado. Então, a partir dos 8, mas mais 12, 13 anos seria o período ideal. E o que ele falou é super importante mesmo. A lente descartável, ela foi uma mudança de paradigma na nossa prática. Assim, o risco de ceratite infecciosa é um dos grandes entraves para a gente, que é a úlcera infecciosa, infecção da córnea, né? É um dos entraves para a gente não adaptar mais, né? Mas com as lentes descartáveis isso reduziu bastante. A gente fica mais seguro de deixar o paciente, se caiu, se perdeu, se tirou, joga fora, não recoloca, né? E que também houve uma redução do custo. Antigamente era muito caro a lente de descarte diário. Hoje em dia é uma coisa um pouco mais viável, então as famílias procuram, é mais possível fazer a adaptação.
E a lente não é só prescrição, né? É adaptação médica. A gente tem que receber o paciente, ver como a lente fica no olho, orientar a família, explicar a anatomia da córnea, que ela é uma estrutura muito nobre, muito suscetível à infecção. Então, eu acho que esse é um passo bem importante aí na nossa prática, né? E acho que é importante, Daiana, não é ou um ou outro, é o E. Né? Assim, eu sou usuário de lente de contato, tenho astigmatismo alto, mas eu tenho sim meu óculos, que em alguns momentos eu posso usar ele. Né? Eu acho que assim, pensando nas crianças, enfim, na população em geral, né? Eu acho que tem momentos que sim, a lente de contato ela tem um benefício atrelado, tem momentos que sim, você pode usar o seu óculos. Né? Eu acho que isso também é um pouco de mito da categoria que se falava muito tempo atrás. Não, se eu uso lente eu não tenho óculos. Não, você tem que ter um óculos, tem que ter sim, os você dois, tem que ter os né? dois. Exatamente. Isso para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que usa lente de contato precisa ter óculos, porque você não tem o direito de ter conjuntivite. Exatamente. Como é que você vai saber? Ou espirrar alguma coisa no teu olho, ou esbarrou em alguma coisa e o olho ficou com algum probleminha. Então não pode usar lente naquele período. Então tem que ter um óculos. Tem que ter os dois. Você faz? Sim. Tem que ter os dois. Perfeito. Rafael, a gente sabe que a Johnson & Johnson tem também uma outra frente de trabalho que é a parceria com a comunidade médica. Exato. Né? Vocês têm esse trabalho de educação continuada dos médicos. Sim. Conta um pouquinho para a gente sobre vamos isso. Lá, Daiana. A gente tem uma área exclusiva de educação médica. E essa área, até deixo bem claro, ela não é nem ligada ao negócio propriamente dito, ou seja, para uma área de autonomia, e o objetivo dessa área é compartilhar conhecimento, treinamento e educação com os médicos. Então, junto com as principais sociedades, a gente faz diversos projetos. A gente tem um projeto Residentes, aqui o Dr. Arieta pode falar, conhece esse projeto há mais de 10 anos, onde a gente trabalha junto às residências médicas para como ensinar os médicos oftalmologistas a trabalhar a lente de contato. Ou seja, como fazer isso, fazer a lente de contato, esse processo de adaptação de forma correta e garantir que a lente de contato, para aqueles que queiram usar, também é uma opção de correção visual. Né? É interessante esse programa que o Rafael chamou a atenção, porque nós temos hoje em dia 100 residências, 100 centros de treinamento de oftalmologia no país, que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia orienta e coordena de alguma maneira. E numa boa parte deles, os residentes não têm acesso ao treinamento com lentes de contato por diversos motivos. E um dos motivos é que tem custo. Então, o hospital que a maioria das residências trabalha com o SUS, às vezes não tem capacidade de adquirir as lentes para oferecer para os pacientes, porque não tem retorno, ou seja, não tem quem subsidia esse gasto. O SUS não cobre lente de contato. Então, esse programa permite que os residentes recebam as lentes e se adaptem nos seus pacientes das residências. Então, eles desenvolvem a habilidade. E tem uma parte de teoria também que é bem dada. Então, é uma oportunidade que estava mais difícil. E a gente acha que isso pode aumentar a oportunidade para a população em geral, porque esses médicos saem mais bem treinados para oferecer esse tipo de recurso para os pacientes. Sim. É bem interessante. A educação médica continuada é um ponto muito importante, né, doutora Cris? A gente também, como uma das ações da campanha de Olho nos Olhinhos, a gente faz em parceria com o CBO, com as entidades médicas, e uma coisa interessante que eu não sabia, que os médicos saem da faculdade de medicina tendo estudado pouquíssimo sobre o retinoblastoma e muitas vezes sobre o câncer infantil até. Né? A formação, infelizmente, não consegue contemplar todas as doenças. Sim. E as doenças raras acabam ficando um pouquinho, então... Nas primeiras aulas eu dizia, mas não é possível que os médicos não sabem o que é retinoblastoma, que ele pode ser bilateral, que ele se origina na retina. Aí um dia o doutor Luiz falou, Daiana, você está sabendo mais de retinoblastoma já do que alguns médicos, porque... por causa dessa questão de não conseguir contemplar todas as doenças. E aí que a gente aprendeu como é importante a educação médica continuada, em vários aspectos, né? Um médico não consegue saber tudo de todas as doenças, é impossível. Mas é mais uma coisa que eu aprendi nessa jornada, né, doutora Cris? Eu acho que o curso de oftalmologia é um curso curto durante a formação médica. E muitos não se interessam, porque é muito específico mesmo. É raro, poucos casos, né? Outra informação também que a própria CBO me trouxe, né? Nem todas as faculdades de medicina hoje possuem oftalmologia como uma como aula que os seus formandos vão ter. Ou seja, tem médicos que eles passam 6 anos, o máximo que eles vão conhecer de olho é anatomia e fisiologia lá nos primeiro e segundo ano. Eles não vão entrar em doenças, enfim, não vão entrar em erros refracionais, não vão sequer passar pelo contato com a oftalmologia, né?
Sim, Então, acho acaba que sendo só depois na residência. Sim, para os que se interessam. Para os que se Sim. interessam. Se eu não tive contato, muito provavelmente não vou ter. Claro. Né? Eu acho que aqui, como a gente fala, pro que a gente falou, né? A campanha de conscientização para a população, conhecimento, da awareness, né? Eu acho que quando a gente fala em educação médica continuada, nosso objetivo, junto com o CBO, é fazer isso também com os oftalmologistas, né? Eu acho que assim, isso vale para todo mundo. Né? Então, com o conhecimento, leva o saber, leva a curiosidade, leva a segurança para você trabalhar, para você indicar, enfim. Eu acho que é fundamental isso, né? Então, trabalhamos sim também com o paciente, com o consumidor, com a população em geral e também com os profissionais que podem prestar e que devem prestar essa assistência de forma adequada. Ô, Daiana, é interessante que a gente recebe o médico recém-formado e eles fazem 3 anos de tempo integral. E é um tempo bom. Então eles têm um conhecimento geral do funcionamento do corpo humano, da farmacologia, da fisiologia, de tudo. Mas eles sabem quase nada de olho. E inclusive, eu acho que esse é um dos motivos que atrai o professor, os colegas que estão nas residências ensinando, porque você pega um menino que acabou a medicina, entrou sem saber nada, e no final do 3º ano, ele sabe uma coisa que, às vezes, ele acha até que sabe mais do que o professor. E a gente não liga, a gente entende isso, é porque eu também já achei. Só fala que passa. Já sei. Já tive um momento. Mas então é por isso que atrai. Então, realmente, a residência é super importante, faz toda a diferença para todas as especialidades. Para todas as especialidades é isso. Mas na oftalmologia é bem claro, porque, como a Cristiane falou, é muito pouca informação de oftalmologia e até o Rafael chamou a atenção que tem faculdade que nem tem oftalmologista para dar aula. Então, sai cru. Sim. Nós fazemos um curso básico de oftalmologia, algumas residências têm, e a gente começa a aprender tudo, desde o começo. Parece uma nova faculdade, é muito interessante. E os primeiros contatos com os aparelhos é uma coisa assim, para quem gosta, a gente fica completamente apaixonado. Né? Mas é sensacional, porque o corpo humano é tão complexo e tem tanta coisa que seria impossível um médico saber tudo, ver tudo, então... Doutores, Rafael, quero muito agradecer, foi um momento muito importante para a gente poder divulgar essas informações, conscientizar a população, os médicos. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, Rafael, agradecer mais uma vez a Johnson por esse tão importante apoio à nossa campanha de Olho nos Olhinhos, já pelo 2º ano consecutivo, a Johnson com a gente. Então, muito obrigada. Obrigado. E quero deixar esses minutos finais para suas considerações. Obrigado você, Daiane. Primeiramente, parabéns por você, pelo Thiago, por tudo que vocês passaram com a Lua, tomaram a coragem e a decisão de montar isso, de fazer isso uma bandeira e participar da educação aí da população brasileira. Eu acho que eu me sinto honrado em nome da Johnson & Johnson de poder ter essa parceria e poder contribuir de alguma forma para que vocês continuem nessa jornada e que a gente consiga melhorar a população brasileira e o cuidado com a visão. Agradecer também a doutora Cristiane, a doutora Arieta, fundamental a participação de vocês, o cuidado, o carinho, o brilho nos olhos que vocês têm quando vocês falam. Toda vez, muitas interações, eu continuo aprendendo cada dia mais com cada um de vocês. Então, muito obrigado. Obrigado a todos mesmo pela participação. A gente que agradece. Prazer, obrigado. Doutora Cris, a sua mensagem final. Eu estou muito contente de estar aqui em nome da SBOP, né, Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, e ver essa dedicação de vocês realmente para a saúde ocular infantil. É uma coisa que emociona, então eu estou muito contente e eu falei isso, eu acredito que a Lua vai olhar e falar, nossa, meus pais fizeram tudo isso, é só a gente esperar. Muito obrigada. Obrigada por tudo, por todo o apoio, doutora Cris. Doutora Arieta, sua mensagem. Olha, eu fiquei muito contente de poder participar, agradeço demais o convite de vocês. Eu acho que é papel do médico trabalhar desse lado, que eu chamei a atenção no início. Educação e saúde faz muita diferença para a população, independente do país que você está, e a gente está num país em que o acesso ao cuidado e saúde é difícil, saúde ocular é mais difícil ainda, mas esse tipo de atividade chama a atenção não só dos colegas, mas principalmente da família, dos pais, a procurar e se educar e buscar o tratamento, buscar o cuidado. Mas também provoca
no político, no administrador de saúde. Falei, poxa vida, eu nem sabia que tinha isso. Então, de repente, olha diferente e de repente direciona mais recursos para o que precisa. A gente sabe que o recurso à saúde pública no país ainda é muito insuficiente e esse tipo de trabalho contribui para modificar, para melhorar a saúde pública no país. Um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada, doutora. É uma alegria para a gente. O nosso sonho com a campanha de Olho nos Olhinhos é, em primeiro lugar, zerar o número de mortes por retinoblastoma nesse país, porque a gente sabe que com o diagnóstico precoce a gente pode chegar em 90% de chance de cura. Existe tratamento gratuito pelo SUS, não tem fila de espera para o tratamento do retinoblastoma. Só que a gente precisa que as crianças cheguem ao tratamento. Por isso que a gente faz esse trabalho. E o outro sonho que a gente tem, doutor, é que toda unidade básica de saúde tenha um oftalmologista, que as pessoas consigam a consulta. Então, a gente gostaria que todo mundo tivesse esse acesso, porque a gente precisa de informação e acesso. A informação sozinha não funciona e o acesso sozinho não funciona. A gente precisa das duas coisas. Então, esse é o nosso sonho e aqui juntos a gente consegue chegar mais longe. Muito obrigada também a todos vocês que acompanharam esse nosso episódio. É uma alegria contar com vocês. Mande esse episódio para as pessoas que você conhece que têm crianças pequenas e nos ajude a compartilhar essa informação. A sua ajuda também pode salvar a vida e a visão de uma criança. A gente conta com vocês. Obrigado e até o próximo.